O Bitec Pague Menos é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que vai te ajudar a encontrar os melhores preços na internet, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos para te ajudar a economizar no seu dia a dia. Aproveita e instala aí, o link está na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se não está inscrito, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais porque sempre tem conteúdo para te manter atualizado sobre tecnologia. Hoje nós estamos em mãos aqui com um recém-lançado Xiaomi Mi A3. Esse aqui é um dos celulares preferidos dos brasileiros, a linha Mi A, para quem não sabe, é um celular da Xiaomi com Android puro rodando aqui dentro. E o Mi A3 tem várias novidades em relação ao Mi A2, tem algumas polêmicas envolvidas aí, como a tela HD, por exemplo, e eu fiz um vídeo falando sobre isso. Então eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse e vou deixar o link para compra também do Mi A3 já aqui no Brasil, que você consegue comprar sem taxa, sem ter que esperar todo aquele período. Vou deixar aqui na descrição que tá saindo na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.400. Quando ele foi lançado tava R$ 1.600, que faz pouco tempo que ele foi lançado, mas já deu uma quedinha legal aí. Então eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham interesse, e vamos olhar o produto aqui, ó. Temos aqui a caixinha dele, as cores já disponíveis, o azul, o branco e o preto, que é esse que tá de frente aqui, tá? A tela dele, vocês podem ver que é uma tela bem grande, essa é uma diferença que a gente teve em relação à geração anterior também. Apesar de ser HD, é uma tela de 6.08 polegadas. Eu falei 6.8 no último vídeo, me confundi, mas é uma tela de 6.08. Então, ela não é quase 7 polegadas, tá bom? Corrigindo isso, eu até coloquei lá na descrição, mas já para deixar claro. Android One aqui, tá? Que é o Android puro, com o Google Assistant, beleza? E algumas especificações do produto. Temos uma câmera tripla de 48 megapixels, a principal, bateria de 4.030 mAh, o desbloqueio por digital na tela e Snapdragon 665. Vamos abrir o produto e eu já vou falando aqui das novidades e polêmicas para vocês também, tá? Vamos primeiramente ver o que nós temos aqui dentro. Temos o Mi A3 aqui. Olha só o bonitão, e essa versão aqui é a de 4 GB com 64 de armazenamento. Eu já configurei ele, aqui tem algumas especificações que a gente acabou de ver. Vou tirar a película aqui para vocês. Olha só a tela dele aí, ó, desbloqueio de tela já aqui funcionando. O que acontece? O desbloqueio de tela é razoavelmente rápido, tá? Não é um dos mais rápidos que eu já vi, mas também não é demorado. Eu já vi alguns mais demorados, ó. A gente coloca o dedo aqui e ele aparece aí, ó, um gráfico aqui em volta do seu dedo e desbloqueia. O que eu achei chato é o seguinte, se eu colocar o dedo direto na tela, ele não desbloqueia se eu não ativar a tela. Então isso é uma coisa que incomoda um pouquinho, você tem que ligar toda vez a tela que você vai desbloquear, né? Mas é assim que está funcionando neste momento. Pode ser que algum update, talvez atualize isso, não sei se é possível por software. E aqui atrás, ó, deixa eu tirar a película aqui. Olha só que bonito essa traseira, galera. Essa é a versão azul, tá? Vocês podem ver que a gente tem um desenho em onda aqui. A gente tem a versão preta e branco, que são mais discretas. A gente tem a nova escrita aqui da Xiaomi. Olha só, tá num formato diferente do que a gente está acostumado a ver. Tá bem modernoso, achei bonito. As câmeras triplas aqui de 48 megapixels com 8 e 5 megapixels. O flash tem a escrita de 48 megapixels aqui e algumas especificações aqui de segurança. Eu não acho isso aqui bonito no aparelho, mas também não é nada que incomode. A entrada, deixa eu aqui dar foco, USB tipo C. A saída de som é só de um lado, não é estéreo, então é mono, você vai ter a saída por aqui e não tem saída aqui na frente. Já falo do som também para vocês. Aqui é o USB tipo C. Temos a entrada de 3.5 milímetros para o seu fone de ouvido, isso é legal. Ele é um aparelho razoavelmente fino, não é um dos mais finos, porque nós temos uma bateria grande aqui, e aqui nós temos um infravermelho. Se eu não me engano, isso aqui é infravermelho, tá, gente? Para você poder aí controlar sua TV, mudar a TV aí numa loja, uma Casa Bahia, né, que a galera adora fazer isso, mas temos aqui essa função, tá? O que acontece? A primeira coisa que a gente vê de diferente no aparelho é a pegada. Ele tá um aparelho mais curto, digamos assim, apesar de estar com uma tela maior, a pegada dele tá bem confortável. Então achei bem legal, porque eu alcanço todos os pontos aqui do aparelho, olha só, sem problema nenhum. Eu tenho a mão grande, mas para uma pessoa que tem a mão pequena ou a mão do tamanho normal, não vai fazer tanta diferença assim, porque ele é um aparelho já mais compacto, com uma tela grande e poucas bordas. Então a gente tem a câmera frontal de 32 megapixels aqui, que é a note de gota, né? Um pequeno queixo aqui,
mas é uma tela que tá bem legal, assim, o form factor do aparelho, o brilho tá no máximo, o form factor do aparelho tá muito interessante, então eu gostei bastante dessa pegada aqui, achei bem confortável. Vamos ver o que nós temos aqui dentro da capinha para continuar o unboxing. Um carregador de 18 watts, que é um carregador rápido, né, tem Quick Charge, cabo USB tipo C e não tem fone de ouvido, porque a Xiaomi não costuma enviar fone, isso aí é padrão da empresa, é um custo aí que eles fazem para reduzir, né, uma redução de custo. Continuando aqui, nós temos a capinha do aparelho, que vem junto, é uma capinha transparente, a Xiaomi costuma enviar, tá, deixa eu colocar aqui para ver como é que fica. E ela é uma capinha mais simples, tá, gente? Ela é bem fininha, ela não tira a pegada do aparelho. O interessante é que ela vem com uma proteção aqui, ó, para você poder fechar a entrada de USB tipo C, ela encaixa bem, tá? Só que isso aqui, gente, não é uma capinha à prova d'água. O celular não tem especificação IP68 nem nada disso. Então não mergulhem esse celular na água, nem tomem chuva com ele, nem nada disso, porque ele não tem essas especificações. É só uma proteção na capinha, sei lá, para evitar uma possível entrada de água, no caso de queda de líquido, alguma coisa, tá bom? Em relação à tela, galera, que é uma das principais polêmicas que a gente teve aqui, o que acontece? Isso aqui que vocês estão vendo é uma tela AMOLED que permite esse desbloqueio aqui por digital. Eu achei bem legal a Xiaomi colocar esse desbloqueio nessa categoria de aparelho na tela, porque é um aparelho de R$ 1.300 a R$ 1.400, com um processador Snapdragon 665, também que é uma outra polêmica que eu já explico para vocês, mas vamos primeiro falar da tela. Pelo fato de ser uma tela HD, a gente tem uma densidade de pixel menor aqui. No uso aqui principal, tá? Então rodando a tela aqui, mexendo aqui no aparelho, no dia a dia, você não vai perceber, tá? Não é nada que incomode, os ícones não ficam com má definição, nem nada disso. É uma tela que tem um contraste bem legal, então não é nada que me incomode, não, assim, eu não achei para uso do dia a dia, não é algo que vá atrapalhar. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, no YouTube uma coisa me chamou um pouquinho a atenção. Olha só, nós temos aqui rodando um vídeo 4K, o vídeo é em 4K, mas a resolução máxima que você consegue ver é 720p, né, que é onde está a tela aqui. No iPhone XR, por exemplo, ele tem uma tela HD, mas é um meio do caminho ao Full HD, então ele consegue, digamos, emular uma visualização Full HD, você tem a opção de selecionar Full HD. Aqui, já no Mi A3 você não tem, é só 720p, realmente. E quando você olha assim, tá beleza, não é nada que incomode, você não vê nada pixelado. A tela AMOLED ajuda muito no contraste, então os pretos são pretos de verdade, porque a tela apaga aqueles pontos, você tem economia de bateria, você tem cores mais saturadas, para quem gosta disso. Então assim, uma tela IPS ela é mais fiel, você tem telas IPS que são mais fiéis em termos de cor do que uma tela AMOLED, por exemplo. Não que a AMOLED seja sempre melhor, mas as pessoas costumam gostar mais de AMOLED por causa desse contraste mais forte, essa cor mais cheguei, né? Para visualização de conteúdo, às vezes tem gente que gosta mais. Beleza, eu acho que tá uma tela boa, tá com contraste bem legal, só que tem o seguinte, quer ver? Então olha só, mudei aqui para uma imagem um pouco mais claro, e quando você dá o zoom, o pinch to zoom, para você preencher a tela toda, fica legal, é uma tela bem grande, só que a gente está dando um crop, a tela está aproximando digitalmente, digamos assim. Então você tem uma queda, digamos, de resolução aqui, que quando você olha, se você é muito detalhista, você percebe que não é a mesma coisa quando você dá o pinch to zoom com o HD, perdão, com a tela Full HD. Com a tela Full HD você percebe que o conteúdo fica um pouco melhor em termos de resolução, tá? Então quando eu aproximo isso aqui nessa tela, eu pelo menos sinto sim uma diferença, considerando que a gente tem uma densidade de pixel também um pouco menor aqui. Então não é um problema de cor, um problema de brilho, a tela tem um brilho legal, tem cores bem saturadas, agrada muito aos olhos essa tela. Só que realmente pro cara mais detalhista ali que quer a melhor tela, uma resolução um pouco melhor, você vai sentir, tá? Principalmente nessa questão de dar o zoom. Quando você tá vendo aqui em 4x3, nem tanto. Mas quando você dá aquela aumentadinha assim, se você ficar procurando ali um defeitinho, você encontra um pouco menos de resolução quando você compara com o Full HD. Porque o Full HD é mais resolução, então você tá aumentando ali o conteúdo com mais resolução. É um problema para uso no dia a dia, considerando todos os outros benefícios que a gente tem com a tela AMOLED, eu não acho tanto. E a gente tem que considerar que nós estamos falando de um celular na faixa de R$ 1.300. Então você está pegando uma tela AMOLED com desbloqueio na tela.
né? Então é um benefício, uma tela mais saturada. Ah, mas eu procuro um pouco mais de resolução. Talvez não seja o caso para você, o Mi A3, tá bom? Outra coisa que eu gostei bastante é o seguinte, a bateria é 4030 mAh. Como uma tela HD AMOLED que já economiza bateria, a gente vai ter um monstrinho aqui, provavelmente, em termos de duração de bateria, porque a gente tinha um problema grande no Mi A2, que era 3.000 e uns quebrados miliamperes, né? Então a duração era um problema, e a gente tinha o Snapdragon 660 no Mi A2. Aqui é o 665, é uma versão mais moderna, só que ele tem um clock menor do que o 660. Significa que ele é pior? Não. No uso do dia a dia você não vai sentir diferença de desempenho nenhum, provavelmente. 4 GB de RAM para multitarefa vai bem, sem problema nenhum também, e a Adreno deste processador é melhor, ou seja, a placa gráfica desse chipset do 665 é melhor do que o 660. Então é um trade-off aí que a Xiaomi fez, eu acho que foi inteligente. E outra coisa, ele é um processador mais econômico, porque o 665 tem 11 nanômetros, enquanto o 660 tem 14. Isso dá uma economia de bateria. Então, com uma bateria grande, com um bom processador que economiza bateria e uma tela HD, a gente vai ter um bom desempenho em termos de bateria, e a tela traz aquela coisa do AMOLED que eu já falei. Então é uma questão de você colocar ali o que vale mais a pena para você. Vou jogar um joguinho aqui pra gente fazer um teste para vocês verem também, tá? Então olha só, a gente tá aqui jogando o Shadowgun Legends, que é um jogo bem pesado. Vocês podem ver que tá indo de boa, não tem grandes dificuldades em rodar o jogo, porque é um processador sim potente, com uma placa gráfica mais moderna. O celular, por ter essa pegada mais compacta, ajuda bastante também, porque, assim, é claro que quem tem mão maior, seria melhor um celular maior para você ter mais conforto. Então fica um pouquinho mais curto, mas eu gosto desse form factor, me agrada. Os celulares antigos da Xiaomi tinham um desenho um pouco mais compacto. Acho que a Xiaomi resolveu fazer isso no Mi A3, eu acho legal. Não me incomoda muito para jogar, mas se você é foco 100% em jogos, pode incomodar um pouquinho se você tiver a mão muito grande, tá? Mas nada que vá atrapalhar o usuário normal, digamos assim. As cores aqui são muito boas. Vocês podem ver que em termos aí de saturação, o preto fica muito legal, porque uma das principais vantagens da AMOLED é ter aquele preto bem definido, né? Sem aquele tom um pouco mais cinza, que fica um pouco esquisito às vezes aí quando você vai ver um vídeo ou jogar um jogo. Então essa tela se sai muito bem sim para jogos. Eu acho que foi um trade-off legal que a Xiaomi fez nesse sentido, pensando também na parte de jogos, tá? E o som do aparelho sai por aqui, ou por aqui, desculpa, sai por aqui, ó. E é um falante só, tá no máximo. Eu coloquei no máximo agora para vocês sentirem um pouco. O que acontece? Não é um falante extremamente potente, mas ele é assim alto. E, desculpa, é aqui, gente, eu tô viajando, ele sai daqui, ó. Só que ele tem um problema, você tem que jogar sempre desse lado, porque senão você vai tapar ele aqui, ó, e o som tapa mesmo, então não tem som saindo por aqui. Mas ele é um som bem altinho, para uso em ambientes normais, se for um ambiente muito barulhento, talvez falte um pouquinho de som, mas a resolução do som eu achei boa. Então assim, a definição, né, na verdade, do som, resolução é pra tela. A definição eu achei boa. Eu não achei que tá arranhando, que tá batendo seco, nem nada disso. Então vai bem para jogos, vai bem para você ver seus vídeos aí no dia a dia, sem grandes problemas. Ele até chega a tremer um pouquinho aqui, dependendo da música que você tá escutando. Vou colocar uma música aqui sem direitos autorais pra gente ver. Então olha só, tá no máximo, tá? Vocês estão escutando aqui do meu microfone, que tá aqui. É um som bom, tá? Ele não tem aquela batida meio metálica, mas não é um som de alta definição também, não é nada disso. Mas tá muito bom para uso no dia a dia. O aparelho até chega a tremer um pouquinho por causa do grave em alguns momentos. Então achei que a Xiaomi acertou legalzinho nesse falante. Não é nada demais, mas tá bem legal para a categoria que ele se propõe. Agora vamos falar das câmeras. Deixa eu pegar aqui a capinha para eu tirar uma foto de cima para vocês verem. E o que acontece? Nós temos um sensor de 48 megapixels, um de 8 e um de 5. Temos aqui 3 possibilidades de uso. A câmera 48 megapixels é a principal, então é essa aqui, olha, tá? A distância focal, que vocês vão ver a principal. Você pode usar a wide angle, olha só como ela abre, então fica bem mais aberto, ó. Essa aqui é a wide angle. Essa é a normal, de 48 megapixels. E essa aqui é o zoom. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem um zoom aí de 2x, tá? 2 vezes de aproximação. Então você tem um celular bem completo
para foto em termos aí de cobertura da lente, né? Então, em termos aí de você ter uma lente mais aproximada e tudo mais. A câmera principal, que é de 48 megapixels, olha só, ela tá aqui, ó, você pode selecionar o modo para tirar uma foto de 48 megapixels. Isso significa o quê? Que você vai usar o sensor cheio. Ah, mas isso melhora a qualidade da foto? Não necessariamente, você vai ter mais detalhe na foto, então você pode cropar, aproximar mais a foto, cortar, sem perder tanto detalhe. Já no modo normal dessa câmera aqui, ó, quando a gente tira do modo de 48 megapixels, ele vai utilizar uma foto de 12, ele transforma, em vez de ser 48, 12, e aí ele tem um desempenho melhor em baixa luz, porque você consegue aumentar, digamos, você pega 4 pixels e junta em 1, e aí você tem um sensor, digamos, um pouco melhor para low light. Além disso, nós temos aqui também o modo noturno aqui, ó, que ele está aqui, ó, noturno, tá vendo? Então esse modo é para captar mais luz, a gente já viu esse modo no Redmi Note 7 e em outros aparelhos. Eu acho que é uma câmera que dá bastante possibilidade. Em termos de filmagem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas ele filma até em 4K a 30 frames, tá? Na câmera traseira, olha só, vou colocar aqui. Aqui nós temos, ó, 1080p e 4K a 30 frames, não tem 60 frames, infelizmente. E na câmera frontal, nós temos aqui, ó, 1080p a 30 frames. Eu vou fazer um teste rápido, vou colocar aí o vídeo para vocês gravado direto do celular, e aí vocês me digam no comentário o que vocês acharam, tá bom? Vocês estão vendo a câmera frontal do Xiaomi Mi 63 gravando em 1080p a 30 frames por segundo, que é a resolução máxima dessa câmera, tá legal? Eu tô vendo aqui, ó, que a exposição parece estar muito boa, o contraste também, mas a tela AMOLED ajuda bastante. Então, às vezes não é o material final. Eu quero que vocês me digam aqui no comentário o que vocês acharam. Essa câmera tem uma estabilização eletrônica, nada físico, então você não vai ter uma estabilização ótica nem nada do tipo. Não é dessa categoria de aparelho, normal. E eu tô segurando o aparelho no braço, tá? Sem estabilização de outro tipo, sem gimbal nem nada. Então vocês me digam o que vocês estão achando aí. É um teste inicial mesmo, só para vocês sentirem um pouquinho. E agora a gente vai para a câmera traseira do aparelho. Agora nós estamos gravando com a câmera traseira do Mi A3 em 1080p a 30 frames por segundo também. Apesar dessa câmera fazer 4K a 30 frames, eu mantive 1080p, que foi como eu fiz com a primeira, para vocês poderem ter uma base de comparação aí um pouco mais justa, tá? O que acontece? Eu percebi que ele permite que você grave com a câmera wide angle ou com a câmera mais fechada. É legal isso, alguns aparelhos que têm 3 lentes não permitem isso. Então é uma opção a mais que você tem. A gente também não tem estabilização ótica aqui, vai ser eletrônica, que vocês estão vendo. E eu vou virar o aparelho agora para a gente fazer alguns testes rápidos aqui de foco. Vamos ver o Hulk aqui, ó. Vou colocar minha mão, focou, focou lá atrás, focou aqui, focou lá atrás. Tá bem rapidinho, tá, o foco. Eu gosto dos aparelhos da Xiaomi, olha só, porque ele tem um autofoco muito rápido, galera. Então essa troca de autofoco tão rápida assim se dá por causa do sistema de Dual Pixel, que é um sistema de focagem que utiliza os pixels da câmera para focar, tá? Então você vê que ele dá essa troca bem rápida. Para essa categoria de aparelho é uma coisa que eu acho muito interessante. Muitas vezes a gente não presta atenção, mas eu acho que é algo que em termos de filmagem entrega bastante, beleza? Aí vocês me digam aí no comentário o que vocês acharam das duas filmagens e vamos voltar pro vídeo. E aí, galera, o que vocês acharam da gravação? Depois coloque aqui embaixo, mas depois eu vou trazer um teste mais aprofundado para vocês, tá? E em relação às fotos, eu achei que tá ok, são testes muito iniciais que a gente sempre faz no unboxing, mas parece uma câmera, assim, ela tá um pouco característica da Xiaomi mais antiga. Eu achei que tá puxando um pouco para amarelo, eu não vi muito detalhe em algumas fotos, então quando eu aproximei eu vi que tava um pouquinho aquela coisa de pintura que a gente vê nas fotos antigas, mas de forma geral tá atendendo bem. Eu acho que ter um setup desse para um celular na faixa de R$1.300, R$1.400 é bem legal. Você tem a opção de ter uma wide angle para tirar foto em lugares mais apertados, uma telefoto caso você queira usar um zoom um pouco maior, e uma câmera que te permite até usar 48 megapixels, eu acho que tá bem legal para essa categoria de preço. Em termos de sistema operacional, nós temos aqui o Android One rodando, tá, gente? Que é o Android puro da Google, a gente poderia dizer assim, que a gente tem no Google Pixel 3 e tudo mais. Não é o Android puro, mas é o que a Google entende como deveria ser o Android para ela, tá? E aqui o que acontece? Ele vem com praticamente quase nada instalado, só as coisas originais da Google, tá? Eu instalei algumas coisinhas aqui, mas é um sistema bem clean, bem prático. Nesses novos Android One, a gente tem algumas diferenças que é o seguinte, ó. Esse comandinho aqui embaixo, se eu segurar, ele abre o Google Assistant, tá vendo? Eu posso segurar para cima e arrastar para ele abrir o menu aqui. Só que tem uma coisa que me incomoda um pouco. Se eu faço isso aqui e seguro, ele abre o gerenciador de tarefas, tá vendo? Ó, ele fica aqui. Se eu continuar, ele abre o menu.
eu acho que fica um caminho meio estranho no meio, sabe? Você quer abrir aqui, ó, o aplicativo ele tenta entrar no gerenciador de tarefa no meio. Se você fizer rápido, você nem percebe. É uma coisa que me incomoda um pouco, mas é um sistema que aí você tem as atualizações aqui rápidas, é para ser mais rápido do que o normal, atualização de segurança e tudo mais. Um sisteminha mais clean, mais basicão, da Google, e aí vai de gosto, vai de cada um. Tem gente que gosta muito do Android puro, a gente poderia dizer assim. Eu gosto, é um sistema que me agrada. Antigamente eu era mais fã, hoje em dia eu acho que as empresas estão começando a acertar bem mais nos sistemas operacionais, como a MIUI e assim por diante, então eu não sinto tanta diferença, tá? Mas é uma opção bem interessante para quem quer um aparelho da Xiaomi com uma interface um pouco mais clean. E essa traseira aqui tá muito bonita, né, gente? Olha só. A gente vê um pouco de marca de dedo, mas essa cor não deixa tão aparente assim, né? É uma coisa que ajuda um pouquinho aí para quem não quer usar capa e gosta de um aparelho mais bonito. Resumindo, eu acho que a Xiaomi fez alguns trade-offs um pouco arriscados, mas que de forma geral vão se sair bem para o usuário no dia a dia, né? Principalmente para quem busca um bom custo-benefício, uma tela AMOLED num celular mais barato, com desbloqueio direto na tela. Então a Xiaomi tentou fazer algumas trocas, onde ela tira algumas coisas, mas ela entrega outras. Então ela entrega uma tela AMOLED, com desbloqueio direto aqui, com uma bateria maior, que vai dar um alcance muito maior de tempo de uso, e assim por diante. Um setup de câmera mais competitivo. A câmera, esqueci de falar da câmera frontal, é uma câmera de 32 megapixels, que se sai bem, eu achei que tá legal. Modo retrato, tá conseguindo reconhecer bem, assim como na câmera traseira também. Então é uma câmera, por ter alta resolução, você também consegue dar aquela cropadinha e não perder tanta resolução. Mas assim, tá um aparelho, eu acho que os trade-offs são válidos. Eu vou ter que testar para trazer depois análises completas, impressões, teste de câmera, mas eu acho que, apesar de ter tido muita crítica no começo, logo que saiu, são críticas um pouco infundadas, dependendo do que você tá esperando do aparelho, tá? Eu acho que a gente vai ter aqui sim algo bem acertadinho. Esse novo Form Factor foi uma das coisas que eu mais gostei, de ser mais compacto. Tá bom? Então é isso aí, deixe seus comentários aqui, o que vocês acharam, links na descrição para quem tiver interesse. Você pode instalar o Bitec Pague Menos também para procurar o melhor preço para você, não só aqui do 63, mas diversos outros produtos. Eu sou o Becker, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu e tchau, tchau, galera!